A Frente Parlamentar Mista da Educação e a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância lançaram aqui na Câmara dos Deputados a Carta Compromisso em Defesa da Primeira Infância e da Educação Infantil. O objetivo desse documento é o de contribuir com a construção dos programas de governo e dos planos de mandato daqueles que estão postulando os cargos de prefeitos e de vereadores nessas próximas eleições municipais que já se aproximam. Eu sou William França e é para conhecer melhor as sugestões que estão sendo propostas neste documento que eu converso agora com a deputada professora Luciene Cavalcante, que representa o estado de São Paulo pelo PSOL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada. É um documento que é fundamental para que que dê um ritmo de responsabilidade para as prefeituras e para os mandatos dos vereadores, não é isso? Exatamente. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder ampliar essa discussão com relação à primeira infância e, em especial, à educação infantil. Esse documento, ele tem o propósito de ajudar os prefeitos e os vereadores para que eles se comprometam com algumas políticas públicas que são necessárias, que são fundamentais para que o Brasil avance nos direitos dos seus bebês e das suas crianças pequenas. Dentro da Frente Parlamentar Mista da Educação, eu coordeno a Frente em Defesa da Educação Infantil. E esse documento ele foi proposto pelo meu mandato junto com todas as organizações sociais e demais deputados e senadores que compõem essa frente e essa coordenação da educação infantil. E o nosso objetivo com isso é tentar colocar no centro do debate político dessas eleições a educação infantil e a primeira infância, porque cabem aos prefeitos e aos vereadores implementarem as políticas em defesa da educação infantil. Pela Constituição, uma competência dos municípios cuidar dessas políticas que vão oferecer a educação infantil. E o Brasil tem desafios enormes quando a gente fala em educação no geral. Os números são muito impactantes, não é isso? São. Pelo último censo do começo desse ano, só quando a gente pensa em educação infantil, são mais de 2 milhões de bebês e crianças pequenas que não estão dentro das nossas escolas, no chão, não estão nas creches, não estão. Mas se a gente pensar na educação como um todo, de cada 3 brasileiros, 1 não concluiu a educação básica. Foram expulsos de alguma forma do sistema educacional. Mas esse estudante, ele inicia a sua jornada, a sua trajetória de estudos na creche. E é por isso que esse documento, ele vai trazer 3 eixos de compromissos desses candidatos de prefeitos e de vereadores na defesa do direito à creche e à educação infantil. Quais seriam esses 3 eixos, assim, numa rápida ideia? Exatamente. O primeiro eixo é o compromisso em zerar a fila. A gente não pode mais normalizar que bebês e crianças pequenas não têm o direito de estar na creche. É fundamental um plano, um pacto nacional pela construção de mais escolas. A senhora falou aí da fila de creches, a senhora anteriormente havia falado um número de 2 milhões de crianças e bebês não atendidos. Mas já na fila, inscritos, esperando, são mais de 630 mil, segundo um dado recente do Ministério da Educação. Isso, que está contabilizado, mas a expectativa... Que já está numa fila esperando. Sim, porque no Brasil o censo também demonstra isso. As comunidades mais vulneráveis, as pessoas, as famílias mais pobres, os quilombolas, as comunidades indígenas, as crianças com deficiência, esses públicos, eles ainda estão mais à margem, eles às vezes nem chegam a ir pedir a vaga, eles estão impedidos até de fazer a inscrição dessa vaga por vários fatores. Então, é muito importante que a gente tenha esse compromisso dos prefeitos e dos vereadores e zerar a fila da educação infantil. Ainda dentro dessa questão da fila, a senhora representa o estado de São Paulo e ele é o recordista, é o líder dessa fila, né? Ele tem mais de 80 mil vagas em carência. Sim, infelizmente, para você ver como é que é difícil essa discussão aqui no nosso país. A gente pega o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país, só esse ano o orçamento dele é mais de 300 bilhões
de reais e não há uma prioridade, não é dada prioridade para a construção de escolas para zerar as filas. Por isso que essa carta ela é importante para dialogar com a sociedade, para que todo mundo de fato, porque no discurso todo mundo fala que defende educação, mas que de fato se responsabilize, se comprometam, assumam esse compromisso de zerar as filas no caso desse primeiro eixo da nossa carta. O segundo eixo, que é muito importante e que o Estado de São Paulo também é o recordista, é a questão da valorização e o enquadramento de todas as pessoas que estão na função docente, no chão das creches e que ainda não estão enquadradas na carreira do magistério. O Estado de São Paulo ele é recordista porque tem inúmeros, centenas de municípios que ainda não tratam como professoras as suas professoras que estão na creche. É um absurdo isso, é uma exploração sem fim dessas mulheres que estão lá na função docente. As famílias que conseguem essa vaga reconhecem ela como uma educadora, como uma professora, mas na prática, no registro dela, da carteira ou do concurso dela de trabalho, não está a palavra professora. Por que que eles fazem isso? Para burlar a legislação e não pagar o piso nacional do magistério. Então, e esse eixo, ele é fundamental, porque 60% do sucesso de aprendizagem dos nossos bebês e das nossas crianças pequenas e de qualquer estudante é o professor, é a pessoa que está ali, é a formação que ele tem, as condições de trabalho que ele tem. Então, é necessário o pagamento do piso, carreira e formação. Esse compromisso é essencial e a gente não pode mais seguir tendo o país de costas para os seus profissionais da educação. Qual é o terceiro eixo? E o terceiro eixo é a infraestrutura, porque além de construção de escolas, essas escolas elas têm que ser adequadas aos bebês e às crianças pequenas. Isso passa desde a alimentação, que é focada um bebê, a cada período da vida dele, ele precisa ter um tipo de alimentação adequada, saudável, livre de agrotóxicos, enfim. Além disso, por exemplo, um bebê, ele vai aprender a andar, ele rola. O piso dessa creche tem que ser um piso adequado, com conforto térmico, anti-queda. Esse bebê, essa criança pequena, ele tem direito a ter contato com a natureza, a tomar banho de sol. Ele precisa ter toda uma estrutura para que o seu desenvolvimento seja tido de forma integral. Ele tem direito a ter o desenvolvimento maior que ele pode através da educação. E é através da educação que nós, seres humanos, desenvolvemos as nossas potencialidades. É o principal direito social e é através dele também que esse bebê e essa criança, ela entra na rede de segurança e de garantias de direitos fundamentais. Então, é estratégico para o nosso país, é estratégico para o desenvolvimento das cidades que haja investimento maciço na educação infantil. Por isso que a gente lançou essa carta compromisso e todos aqueles candidatos que querem afirmar publicamente, assumir esse compromisso com o desenvolvimento do nosso país, respeito e dignidade dos nossos bebês, das nossas famílias, podem assiná-la. Para poder acessar ela está disponível nas redes sociais da Frente Parlamentar Mista da Educação e é lá que você vai poder assinar e depois a gente vai divulgar quem são esses candidatos que assumiram esse compromisso com a gente, com o Brasil, com os nossos bebês e com as nossas crianças. Eu ia perguntar justamente como é que a senhora ia fazer a disseminação. Na verdade, a ideia de vocês é fazer essa divulgação para que haja uma adesão. O movimento é o contrário. As pessoas, os candidatos a prefeitos e a vereadores interessados é que busquem e se comprometam com esses princípios. Sim, e nós já temos, por exemplo, participa do lançamento da nossa carta compromisso a Tricom, que é a Associação Nacional dos Trabalhadores e Profissionais dos Tribunais de Conta de todo o estado, que é um órgão de todo o país, que é um órgão responsável por fiscalizar as contas públicas e eles também vão divulgar. Então, outras organizações também vão nos ajudar na disputa de narrativas nessas eleições. O que a gente quer com essa carta é que, de fato, quando a gente for discutir proposta de prefeito, de vereador, a gente tenha propostas para a educação infantil com compromissos. É isso que a gente quer colocar no centro dessas eleições.
Professora Luciane Cavalcante, muitíssimo obrigado por suas explicações. Desejo sucesso nessa iniciativa que é bastante louvável e que a gente consiga efetividade, que os prefeitos e os vereadores aceitem e façam a adesão a essa ideia. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre esse documento sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. E no caso desse documento, acesse também o portal... As redes sociais da Frente Parlamentar Mista da Educação. Muito bem. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.